Feliz sábado a todos, amigos da internet, amigos que nos assistem na internet. Estamos aqui na Igreja Central de Campinas e é um prazer tê-los conosco aqui nesta manhã de sábado, onde poderemos compartilhar mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Nós estamos aqui com o pastor Edmur e com o Júlio, membro dessa igreja, e vocês poderão aqui numa nova versão também participar via Facebook. Aqui o pastor Edmur está com o celular aberto aqui ao vivo. Nós temos aqui o Maldi, o Flávio, a Yara, a Raquel, a Juliana, tudo aqui participando. Olha que bacana. Se quiser mandar o seu comentário sobre o assunto da lição, uma coisa que te na sua mente, que você precisa compartilhar, coloque nos comentários do seu, aí na timeline do vídeo, a gente pode lê-los e também pensar um pouquinho sobre esse assunto, entendeu? Pastor, eles podiam também compartilhar, né, com os amigos, né? Quem sabe você tem um amigo? Compartilhe, né? Compartilhe com ele esse momento. Sim, e todos os sábados teremos esse tipo de versão agora, né? Uma nova versão aí, de entrar. Acho legal que as pessoas que estão nos assistindo, elas também compartilham conosco a lição e tem algumas perguntas e vamos todos juntos. A lição é uma recapitulação, na verdade, né? Nós recapitulamos, porque a gente já estudou durante a semana, e se você não tem essa lição, você ou entre em contato com a igreja, ou entre na cpb.com.br e tem a lição para que você possa estudar desse alimento que vem do céu para o nosso estudo diário. Antes disso, vamos fazer uma oração então, breve, para a gente começar o estudo da lição. Júlio, pode orar para a gente? Claro. Querido Pai, estamos na Tua presença nessa manhã para estudar a Tua palavra. Nos dê inteligência e sabedoria para entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a lição dessa semana veio falando do orgulho à humildade. E o verso para memorizar que tem em Daniel 4:3 diz assim: quão grandes são os seus sinais e quão poderosa as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Mais uma lição de Daniel, né? No capítulo 4, nós iremos recapitular, chegamos aqui ao capítulo 4 de Daniel, no qual muitas pessoas falam que não foi Daniel que escreveu. Muitos estudiosos dizem que foi o próprio rei que escreveu esse capítulo. O que você fala aí, pastor Edmur, sobre isso? É que o texto tem algumas evidências que tende a levar as pessoas a pensarem que foi uma carta do rei que ele escreveu. E uma das evidências que nós temos no texto é que depois ele fala com os seus súditos, ele fala com a nação, logo depois que ele reconhece o seu tamanho, né, diante de Deus. Então ele vai em público e fala aquilo que ele fala nos versos finais do capítulo 4, né? Onde ele fala assim: olha, realmente esse Deus ele é muito maior do que a gente acha que ele é poderoso, ele tem a nossa vida nas mãos dele. E a impressão que dá é que ele fala isso com os súditos, né? Então ele deve ter escrito uma carta, né, onde ele registrou esse capítulo 4, né? Okay. E depois ele comunica isso para os babilônicos, que é uma coisa assim que a lição coloca, né, muito inusitada, né? Um rei no alto de um imperador, né, de um rei do tamanho da Babilônia, que foi um império gigantesco, fazer isso. Assim, ele realmente teve encontro com Deus, senão ele não faria isso. É um tipo de um pronunciamento, né? Pronunciamento oficial, né, do rei, é isso? Exato. Mas é um pronunciamento que foge da regra, porque ele se coloca na posição de frágil, na posição de humilde, na posição de eu estava errado, né? E exalta a Deus, que é uma coisa que para aquele momento, para aquele contexto, era muito improvável, né? E exatamente, a gente para pensar de toda a história daqui para trás, do capítulo 3 para trás, a gente chegar aqui no capítulo 4, ver como Nabucodonosor ele era muito orgulhoso e teve várias provas de Deus era o Deus soberano, o Deus do Altíssimo, o Deus Criador. E até aqui no capítulo 4, quando a gente começa a estudar do orgulho à humildade, a gente saber ainda quão ainda ele era orgulhoso. E veio falando sobre orgulho, né? Que tem sido o verdadeiro pecado original. Isso orgulho não só do rei, mas o orgulho da nação em geral, né? Vamos falar um pouquinho agora dessa lição, entrando na introdução, sobre o orgulho.
E só considerado uma verdadeiro coisa pecado curiosa, original. o Ronaldo, é que ele começa o capítulo exaltando a Deus, porque assim, ó, você lê o verso para memorizar, que é o capítulo 4, verso 3, que é o comecinho do capítulo. É o comecinho dessa história, desse quarto encontro que ele teve com Deus, Exatamente. né? Já teve 3 encontros com Deus. 3 encontros. Agora esse é o quarto encontro que Deus está ali movendo o coração dele. Ele começa de fato de maneira certa, né? Olha, Deus tem o domínio, de geração em geração, ele tem um reino eterno. Só que nesse mesmo processo, ele tem uma atitude muito arrogante, muito orgulhosa, que a gente vai acabar vendo aí na história. Pastor, estão dizendo na internet que o som do seu microfone está um pouco baixo. Talvez Pessoal um pouco do mais som próximo, né? O pessoal do som. Se vocês podiam se manifestar se melhorou ou não o som dele. Mas enfim, vamos em frente. Olha lá, o som deu ok, que o som do pastor Edmur aumentou. Som. Okay. Testando, 1, 2. Vamos nessa. Aí. Então, falando do orgulho, a humildade, o orgulho realmente, o que vocês podem compartilhar conosco aqui, mais os nossos internatos, falando sobre o orgulho do rei e trazendo para a nossa vida hoje o que o orgulho traz para o ser humano e trouxe para o rei desde essa época e ainda traz orgulho para o ser humano hoje em termos de destruição. O orgulho é corrosivo, né? É um dos pecados mais corrosivos e ele é um pecado capital porque gera outros pecados. Diferente do assassinato, por exemplo, depois do assassinato não acontece nada, só morreu. Mas depois do orgulho, nascem todos os outros pecados, por isso ele é capital. Então assim, é corrosivo, é destrutivo. Alguns afirmam que é o maior dos pecados, né? É o mais problemático. A lição comenta... Desde a queda de Lúcifer, né? A lição comenta que foi ele o responsável, né? O orgulho, por trazer a infelicidade ao céu, destruiu a paz do céu, derrubou Lúcifer, enfim. Então assim, o orgulho é algo muito problemático e muito perigoso. Acho que essa é a lição que fica, né? Depois de estudarmos esse tremensário aí. E assim, o orgulho é aquela disposição de coração silenciosa que, como você falou, ele é corrosivo, né? Ele vai no silêncio e é difícil alguém admitir que é orgulhoso, né? Mas o orgulho ele se manifesta em várias áreas da vida. No caso do rei, sim, se manifestou na glória e no poder dele. Exatamente. Né? E o poder tem um fascínio. Né? O poder ele tem a capacidade de transformar a sua mente e cegar. Eu acho que o grande sintoma do orgulho é a cegueira espiritual. Verdade. Sabe? Veja que quando um pouquinho mais para frente, quando Deus, ou melhor, Daniel é usado por Deus para trazer o coração do rei para perto de Deus, a primeira coisa que ele pede para o rei primeiramente, ele se arrepender, mas de modo imediato cuidar dos pobres. Né? A gente vai depois chegar nesse assunto. Mas por que ele pede isso? Porque uma das coisas que o orgulho causou e causa em nós, veja que Nabucodonosor não é alguém distante de nós. Nós também somos pessoas que passamos por essa disposição de orgulho. O orgulho nos cega. Sim. Para ser sensível ao outro e a Deus. O orgulho, eu acho que ele tem um outro sintoma. O orgulho faz de nós o próprio Deus. O orgulho tem talvez a consequência pior dele é que você se sente como Deus. E você não tem mais o oposto do orgulho, que é a dependência de um Deus criador. E para explicar um pouquinho mais, né, por que a pessoa fica com essa situação, né, de que ele se isola de Deus, é fácil, né, porque o orgulhoso ele valoriza só o que ele pensa. E como ele valoriza só o que ele pensa, ele não ouve a Deus. Exato. Né? Ele não ouve a Bíblia, porque ele acha que isso não é necessário. As instruções bíblicas não dizem a respeito daquilo que ele vive. Né? Então o orgulhoso é aquela pessoa que valoriza só o que ele pensa, do que ele quer, né? E consequentemente não enxerga os seus defeitos. Não enxergando os seus defeitos, ele não enxerga a necessidade de Deus. Não enxergando a necessidade de Deus e estando sempre com razão, ele fica acima de todos e tudo e se considera, como o pastor Edmur falou, um próprio Deus. Né? Exato. E para. E aí a gente para num parágrafo aqui, a gente fala assim, mas o rei Nabucodonosor, ele fez um império. Construiu um império, ele era um rei de um grande império, de uma grande nação ali.
se colocando no lugar do rei, seria possível ele ter construído tudo isso, ser um grande rei sem ser orgulhoso? Você acha que seria possível isso? Ele se colocar no lugar de um grande rei, construir tudo que ele construiu sem ter tido esse orgulho próprio de achar que ele era o maioral, eu sou o cara, eu sou o Deus aqui da nação? Essa pergunta é boa porque é o seguinte, a proposta de Deus para Israel era justamente essa. Vocês serão uma grande nação, vocês vão estar em todo canto desse mundo, vocês serão a minha luz aonde passarem, vocês serão o pão para a fome de cada ser humano nesse mundo. E nesse sentido, o que havia ali era uma teocracia, onde Deus era o rei, né? Onde Deus era o governador. E aí talvez a fundamentação de Babilônia, ela é fraca e ela é frágil, porque ela se fundamentou talvez na perspectiva humana, né? Onde um homem era o governador, um homem era o soberano, um homem era o rei, um homem tinha status de Deus, entende? E esse homem era Nabucodonosor. E automaticamente, se o povo olha para você e acha que você está realmente no nível dos deuses, você se sente como? Você se sente como se fosse... Exatamente. Como se você estivesse entre os deuses. Então, o que aconteceu? Talvez Nabucodonosor não é o único culpado dessa história. A cultura do império dele era uma cultura onde o homem era o centro, onde o homem era o governador supremo, né? E Israel teve momentos também que aconteceu isso. Israel pediu por um rei, pediu por alguém que substituísse. Então, Israel teve um momento que deixou de ser uma teocracia e virou uma monarquia, né? E Deus falou assim, esse é o plano B, né? Esse é o plano B. Aí ele enviava profetas para relembrar o povo que só existe um único Deus. Então, assim, na verdade, isso pode acontecer conosco, né? Onde a gente pode achar que nós estamos no governo da nossa vida. Nós somos o centro da nossa vida. Mas a história de Nabucodonosor mostra que quando você se coloca no centro da sua vida como governante, como o seu próprio rei, não tem um bom fundamento, né? A base da sua estrutura familiar, financeira, se ela estiver centrada na sua força, na sua sabedoria, é como se fosse o reinado da Babilônia, né? E você deixou de fundamentar na rocha, né? Aí depois Cristo usa essa ilustração, né? Onde você fundamenta a sua vida, né? É na areia, é na onde? E ele convida para fundamentar na rocha. E exatamente né? aqui o que eu queria chegar, o pastor falou, é o seguinte, que ele poderia ser rei sim, sem ser orgulhoso, quando ele colocasse Deus em primeiro lugar. Ele colocasse, eu tenho o dom, porque realmente ele tinha, Nabucodonosor, ele tinha o dom de ser o rei. Ele foi escolhido por Deus também, por estar ali, né? Foi escolhido por Deus, mas quando ele se colocou assim, que eu fiz, eu faço, eu farei, foi aonde ele errou. E aí ele se botou no lugar de orgulho e esqueceu que havia um Deus. E assim acontece com a nossa vida hoje. Às vezes nós temos um dom para algo, mas a gente tem que acreditar o seguinte, nós temos a certeza que Deus que me deu o dom. Então, se eu faço alguma coisa e faço alguma coisa de bom, não sou eu, porque Deus me deu esse dom e que eu uso o meu melhor dom para o bem e para o agrado de Deus, que seja para a honra e glória de Deus. Mas isso realmente, assim, o ser humano ele tem isso, né? Aí alguém vai elogia, nossa, você fez demais, né? Bom, que coisa linda, que castelo. Aí sobe pra cabeça. Você imagina, né? Sobe pra cabeça, cara, não tem como. que isso? E aí infla, a pessoa infla e sobe pra cabeça e o orgulho vai além, né? Exato. E outro problema que a gente percebe aqui, e que evidencia aquilo que o pastor falou, é que apesar de, na Bíblia, né, a gente sabe que existem inúmeras referências que quem dá a força, quem estabelece reinos é Deus. A evidência aqui que o caminho dele foi um caminho inadequado é que ele, para construir aqueles palácios, ele explorou o pobre. Isso. Então, Deus não estava por trás disso. Exatamente. Deus não poderia nunca, né, apoiar uma coisa dessa. E Nabucodonosor se engrandeceu tanto, assumiu esse poder que foi dado por Deus a ele, mas assumiu de forma inadequada, errada. Usou isso para explorar aqueles que são mais fracos. Isso também é outro problema que nós precisamos evitar. Você não pode, né, porque você foi colocado em uma posição de destaque ou com alguma responsabilidade, explorar aqueles que estão sob sua
tutela, enfim, né? Sim. Então, isso vale para o pai, vale para a mãe, vale para o empresário, vale para o coordenador de alguma empresa, vale para o professor, vale para todos. Todos nós temos responsabilidades, assumimos de alguma forma alguma coisa graças àquilo que Deus nos concede. Mas não podemos explorar aqueles que estão sobre nossa responsabilidade. Exatamente. É aí que eu falo. Se ele tivesse usado assim, ó, Deus está acima de tudo, com certeza ele iria pagar por aqueles que fizeram o grande império que foi a Babilônia, iria recompensar aqueles, não iria escravizar o povo igual ele fez e nem se iria colocar no lugar, não. Eu tenho habilidade porque Deus me deu, porém eu fiz o bem para o povo, eu fiz isso para que o povo vivesse bem. Né? Trazendo para os nossos dias de hoje o quê? Se os nossos governantes usassem o poder, não para eles, mas sim para... Eu estou no poder porque Deus me colocou aqui no poder e eu vou usar isso em favor das pessoas, em favor do mais necessitado, em favor do mais pobre, em favor daqueles que precisam, porque Deus ele quer isso de mim. Mas não, a pessoa ela chega no poder com qualquer cargo, seja o encarregado, seja um chefe, seja um diretor, um presidente, e aí ela se vangloria daquilo. Eu sou o chefe, né? E esquece de tudo aquilo que você está ali porque Deus permitiu. Então use do poder para beneficiar outros, para fazer o bem a outros, né? E o rei não fez isso. Foi onde que Deus teve que intervir, né? Deus teve que intervir. E olha, essa intervenção divina, ela não foi nada convencional, né? Não, nada. O negócio não foi fácil. Porque assim, ó, o rei Nabucodonosor, ele agora se transforma literalmente num animal, né? Imagina só, você é o cabeça, é o head da maior império do mundo, cara. E aí depois você passa por uma circunstância, até a lição coloca ali ela dá um nome para aquilo que aconteceu, né? Com ele, né? Tem um nome, científico para isso, mas o texto diz que ele se tornou como um animal. Licintropia é o nome de hoje. Exato. Na época era desejo de ser um animal, seria uma espécie de sensação de corpo, disforia, né? É uma disforia de espécie, né? Sim. A pessoa se considera de outra espécie. A gente tem hoje, né? Hoje, cada dia mais, a gente consegue identificar, né, várias doenças parecidas, né? Sim, disforias de mas todo tipo. Antes disso um pouquinho... Eu ia falar isso aí. Sonho. É verdade. Agora você imagina Deus dando ali o segundo sonho para Nabucodonosor. É verdade. E o primeiro ele esqueceu, agora o segundo ele tem que chamar Daniel para revelar o sonho para ele. Eu como rei, Daniel, vem cá, me revela o sonho. E aí, como é que foi? Daniel acho que tremeu as pernas nessa hora, né? Porque a revelação não era nada boa, né? Porque aquela árvore que ele sonhou, né, simbolizava o reino dele. E aí alguém do céu, né, um enviado do céu, corta essa árvore, né, como símbolo do final desse, como sendo um momento de grande instabilidade no reino, né? Sim. Porque o Império Babilônico não encerra com esse evento de Nabucodonosor, né? Ele continua por mais tempo. Até o texto fala que ele ficou ainda maior, né? Depois desse evento, o Império cresceu ainda mais. Mas esse momento de cortar a árvore é como se a gente lembrasse um pouco do Novo Testamento, aquelas imagens onde a árvore que não dá fruto, ela é cortada, né? Os ramos que não dão frutos são cortados. E aí a gente tem essa imagem da árvore, mais uma vez, que é cortada, né? E Nabucodonosor iria sofrer. Porque imagina, o sonho era o seguinte, você tem uma árvore grande, cheia de galhos, cheia de flores e folhas, você chega cortada lá embaixo e você não vai regar. O que vai ser regado ali, o sonho dizia que seria somente o orvalho que cairia do céu. E aí o rei chegar a Daniel e falar assim, ó, quem seria a árvore que seria cortada? Isso entender que seria o próprio rei. Você ter um império grande seria cortada e não seria adubada nada. Só o que seria regada seria o próprio orvalho do céu. Deixa eu dar 2 destaques. Primeiro da Gideana. A Gideana está compartilhando lá nas redes sociais, dizendo que ela confirmou, né? Os pobres foram explorados pelo rei. Obrigado, Gideana, pela sua participação. O segundo destaque que eu queria dar é o seguinte: Deus trabalhou de forma paciente por 34 anos com o rei, antes dele sofrer esse problema. Com certeza, né? Muito paciente. Assim, isso mostra a paciência, a misericórdia de Deus, lidando com a pessoa teimosa, temperamental,
orgulhosa. Então assim, Deus é paciente, misericordioso, mas tem limite, né? E aí foi um limite. Cara, você se esqueceu completamente de mim. Você se esqueceu que é uma criatura, não é o Criador, né? Você está explorando os pobres, construindo a cidade faraônica à custa dos outros, enfim. Nós podemos cair do mesmo problema, nos achar que nós somos mais do que aquilo que somos verdadeiramente. E não sei se Deus vai trabalhar 30, 40, 50 anos conosco, enfim. Precisamos pensar nessa questão. Mas vocês veem isso aí como Deus, um Deus tirano, que ele deu certa chance, depois ele deu o castigo, ou Deus ele simplesmente ele permitiu que acontecesse isso na vida de Nabucodonosor? Então, o texto ele fala no versículo 27 o seguinte, né? Daniel, depois que ele fala que a razão da árvore ser cortada era para que o rei entendesse que o céu é quem domina as coisas, né, da terra, o céu é quem governa a terra. Ok. Ele fala assim no verso 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então houve em toda essa história um momento de espaço para reconciliação, né? Espaço para reconhecimento. Lembrando que Deus ele aplica o seu juízo de várias maneiras, mas sempre Deus aplica o seu juízo para a salvação. E Jesus ele veio também como um juízo para a salvação, e se possível de todos, né? Então assim, Deus ele tem mecanismos ou métodos para trazer o seu povo de volta, né? E com Nabucodonosor ele usou esse método, né? Que a Bíblia descreve. Poderia ser outro, entende? Mas Deus sabe também como agir no coração. Você acha que isso foi um cada castigo pessoa. de Deus? Eu acho que não castigo, mas acho que é um meio de mais como um meio de provocar uma mudança, entende? Sabe o que eu penso assim? Existem casos e casos, né? Se eu fosse definir o problema de Nabucodonosor, nem definiria que ele foi orgulhoso. Ele era megalomaníaco. Na verdade é isso. Ele tinha aí um problema, um transtorno psicológico de delírio e fantasia de poder, né? Gigante. Gente, ele era a estátua de ouro, não é apenas a cabeça, lembra? Então, como eu disse, casos e casos. Então, o remédio para o orgulho, às vezes tem que ser meio radical, porque não há outra esperança. Se alguém sofre desse problema, não há outra solução a não ser ele se aproximar de Deus. Só quando a pessoa se aproxima de Deus, ele que ele consegue verificar, identificar quem realmente ele é. Porque quando se aproxima de Deus, as suas intenções são reveladas, né? Então você aproxima de Deus, suas intenções são reveladas, você cai na real, né? Cai a ficha, e é só assim que você tem uma chance de mudar. Esse é o conselho bíblico. Mas em situações onde a pessoa é megalomaníaca, tem que usar um tratamento de choque. Então, mas é que Deus é assim, né? Eu acredito que Deus seja um Deus que estava insistindo com Nabucodonosor. A gente vê em todos os capítulos de Daniel. E chegou um momento ele falou, eu estou mostrando, mostrei várias, né, expressões de amor com Nabucodonosor para que ele se convertesse e ele não. Então eu vou permitir que algumas coisas aconteçam para que ele, igual acontece com a nossa vida. Deus não é um Deus tirano que dá castigo, né? Obriga, vou te dar um castigo porque assim você vai reconhecer que eu sou Deus. Mas Deus ele permite, por amor a nós, assim como um pai muitas vezes, ele permite que seus filhos ali, você vai quebrar a cara, eu estou te falando. E aí ele vai lá e quebra. E Deus também, fala assim, se você não fizer isso, o que vai acontecer vai ser o oposto disso. E Nabucodonosor não foi diferente, né? Deus gostaria que ele fosse realmente, tanto que botou Daniel, que era um servo de Deus, à disposição, interpretou o sonho, tanto que Daniel que deu conselhos para o rei antes de tudo acontecer com ele, ainda falou assim, quer um conselho? Né? Hoje o mundo fala que se conselho fosse bom era vendido, não era dado, mas não é. Conselho serve principalmente para a gente poder refletir. Eu acho que a gente, né, já é um conceito de humildade da gente, de alguém dar um conselho e você ouvir e refletir, mesmo que não seja o correto, mas você refletir, porque senão você fala assim, nossa,
Quem que é você, rapaz? Você me dá conselho agora? Imagina, eu sou o rei. Exato. O grande rei. Você, É isso Daniel, mesmo. quem que é você para me dar um conselho, para me arrepender dos meus pecados e tudo mais? E eu acho que há muitas pessoas que hoje enfrentam lutas espirituais, sabe? E buscam, assim, vencer, seja lá o orgulho, a inveja, vencer, quem sabe, Vaidade. algum tipo de vício, sabe? E lutam assim, talvez como Nabucodonosor lutou, né? E uma coisa que eu acho que é importante para quem está nessa busca de vencer algumas batalhas espirituais é a compreensão de que Deus, ele oferece a mudança, ele oferece a conversão. Porque Deus seria injusto se ele pedisse de você a sua mudança à força. Deus, ele vai entrar no seu coração, vai habitar em você, vai mudar seus desejos, seus pensamentos, porque você permitiu, você quis, você pediu, e ele vai fazer essa obra em você. Então, conversão não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu recebo. Exato. Entende? A obra de mudança é aquela que Deus habita em mim e ele me dá um novo coração, me dá tudo novo. Porque se não for isso, eu vou querer sempre a maldade. Porque eu sou, por natureza, pecador e amante do que é mal e do que é injusto. Eu sou amante disso, por natureza. Agora, Deus, ele propôs para Nabucodonosor uma mudança que ele queria fazer em Nabucodonosor. Né? Então, ele não pediu assim, Nabucodonosor, muda tudo, senão eu vou descer. Não, é o seguinte, Nabucodonosor, eu estou contigo, estou do seu lado. Eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Eu vou fazer uma obra no seu coração e no coração do seu povo. Né? Então, é um pouco diferente a dinâmica, porque a gente se cobra tanto, mas esquece que Deus é quem está disposto a fazer essa grande obra no nosso coração, né? E Deus realmente, ele muda aqueles que querem mudar. Não adianta Deus ele está sempre trabalhando com a gente. Mas essa parte de orgulho, eu vejo, essa lição da semana se pegou, porque é o seguinte, todo ser humano, ele tem um lado em algum momento de orgulho. Talvez ele não seja uma pessoa orgulhosa, você está totalmente humilde, mas em algum momento sempre vem. Tem um ponto igual você assim, você do orgulho para a humildade. Vamos dizer que o orgulho é você sair se você saiu da humildade por orgulho, é você descer o rio a favor da correnteza. Agora você voltar para a humildade é como se você nadasse contra a correnteza. Porque o ser humano é assim. O ser humano, ele faz as coisas, ele quer reconhecimento pelaquilo. E quando reconhece alguma coisa, aí ele, né? E aí que faz. Eu não lembro se é Testemunho Celeste, de irmã Ellen White, fala que quando se faz alguma coisa, principalmente se faz alguma coisa para Deus, ou aqui na casa de Deus, a gente não deve exaltar isso. A gente não deve você chegar e, parabéns. Porque isso realmente leva o ser humano num patamar, às vezes, de que não é aquilo. E se foi feito para honra e glória de Deus, e a partir do momento que você fez para Deus, não tem porquê você ser vangloriado pelaquilo. Então a gente, agora imagina um rei ali, mas Daniel ele falou assim, Deus te deu o sonho, eu estou te falando a solução. Arrepende teus pecados, ajuda os pobres, as viúvas aí, que é isso, você está levando uma vida que não é essa que você tem que levar. Mas ele não ouviu. Deus deu o sonho para ele, Daniel colocou o que era o sonho e como que ele tinha que fazer para se arrepender, e mesmo assim. E a gente trazendo para a vida de hoje, assim, a gente, olha, quantas chances Deus nos dá, e Deus fala conosco, a gente passa por uma aprovação, passa por um momento difícil, porque Deus, ele quer que nos acheguemos em algum momento, em alguma coisa que, no momento que está tudo bem, para mim, eu não achego, eu preciso passar por uma aprovação, preciso passar por uma dificuldade para me achegar, porque o ser humano é assim, ele lembra mais de Deus no momento difícil do que no momento bom, infelizmente, a hora que está tudo bem, às vezes a gente esquece, e às vezes Deus vai tendo longano, igual foi com ele e tal, até que veio o quê? O Altíssimo mostrou o domínio, eu sou Deus, e ali ele entrou em estado o quê? De loucura, alguns dizem, né? Entrando na lição de terça-feira um pouquinho, que é esse desejo de ser um animal, e imagina um rei chegar no estado dele, e vamos falar um pouco dessa história para aquele que nos assista. E assim, o que eu gosto de pensar é que o capítulo 4, ou os capítulos que a gente estudou até agora em Daniel, eles não têm a ver tanto com os jovens, não têm a ver tanto com Daniel ou com Nabucodonosor. Eles são capítulos que apresentam quem é Deus. Exatamente. Entende? O capítulo 4 de Daniel... O foco não é o rei. O foco não é o rei, o foco não é Daniel, o sonho. O foco é quem é Deus nessa história, sabe? Quem é Deus no livro de Daniel. E o Deus do capítulo 4 é o Deus que faz todos os esforços possíveis, lógicos e ilógicos, sabe? Para alcançar o coração humano, né? Então, acho que o capítulo 4 ele é um capítulo de Daniel que mostra um pouco da história da salvação, né?
A história da redenção, olha, é um Deus constantemente buscando por aquele que quer ouvi-lo e também aquele que não quer ouvi-lo, né? Ele é um Deus que busca pelo humilde e pelo orgulhoso. Sim. Entende? Ele é um Deus que não tem essa barreira, sabe? Deus não tem barreira de império, nação, igreja. Não, ele está buscando por todos. Por todos. A obra de salvação é a obra de Deus que nós participamos dela, né? Nós não somos a obra é dele e nós participamos dela. Então Deus ele tem um compromisso muito grande em salvar a todos os seus filhos. Ele tem um compromisso fiel. Pode falar, desculpe ter cortado, mas eu queria dar 2 destaques. Assim, em Amós 6, verso 8, diz assim, ó: o Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e isso ele, o Senhor Deus de Israel, disse: não suporto o orgulho e odeio as suas fortalezas, entregarei a cidade. Enfim, gente, se Deus não suporta orgulho, aqui está dizendo que ele jurou que vai castigar. Eu juro que vou castigar. É o que está dizendo Amós 6,8. Então, isso é muito perigoso. Viver uma situação de orgulho na vida e não corrigir é muito complicado, é muito perigoso. Acho que o que o pastor falou é essencial, né? O capítulo 4 mostra quem é Deus. Gente, Deus não vai suportar o orgulhoso. Ele não vai suportar o que ele está fazendo. Então, é preciso mudar. Você precisa reconhecer, precisa mudar, urgente. Se você tem, porque todos nós temos traços de orgulho na nossa vida, né? Enfim, somos pecadores. Mas se você percebe que é muito orgulhoso, ou o orgulho seu, né, além do que deveria ser, tem que resolver a situação. E aí, a segunda ponto que eu queria destacar é o seguinte: é Gálatas 5, verso 22. Domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. O domínio próprio ajuda a controlar os sentimentos. O domínio próprio aquieta o coração. O domínio próprio controla a língua. Então, gente, se temos problemas com orgulho, temos que resolver. Não pode deixar para depois. Sim. Tanto que Deus fala o quê? Bem-aventurados humildes de espírito, né? Por esse verão a Deus. A gente vê que realmente Deus ele vê isso como não que seja um pecado maior que os outros, mas é que o orgulho ele maltrata o próximo. O orgulho ele exalta uma pessoa num patamar de Deus que não é, sendo que Deus é altíssimo, e ele também humilha, porque quando a pessoa é orgulhosa, de alguma forma ela está prejudicando alguém. Não existe um orgulhoso só para si próprio. Ninguém é orgulhoso para si. Eu sou orgulhoso porque eu sou para mim mesmo. Olha, né? Quando ele é orgulhoso, ele de alguma forma ele inibe as pessoas, ele humilha as pessoas, ele faz mal às pessoas. De alguma forma, igual o rei fez, ele escravizou as pessoas, ele se achava o dono de tudo, não fez o que eu faço, joga na fornalha, queima, né? Joga na cova dos leões, mata. Então, de alguma forma, o orgulho traz muita... A gente trazer para o nosso mundo hoje, imagina se o nosso mundo hoje, o mundo não fosse menos orgulhoso, os seres humanos, os poderosos fossem menos orgulhosos. A gente fala assim, como seria melhor o nosso mundo? Então, realmente, isso trazendo para o nosso mundo do cristão, igual o Júlio falou, temos que ver realmente, fazer uma autoanálise, falar assim, ó, se eu sou orgulhoso por alguma coisa, meu cabelo é bonito, ou porque eu acho bonito, ou porque o meu cargo é melhor, ou porque, sei lá, por algum motivo, se trate e ore a Deus e peça a orientação de Deus para que Deus mude, né? Somente Deus pode mudar. Se eu falar assim, eu vou mudar, eu posso mudar, não vai mudar. Mas olhar assim e falar assim, ó, Senhor, mude meu interior, porque... Desenvolva humildade. Desenvolva humildade em mim, eu estou precisando, eu necessito disso, né? Porque o rei, ele em nenhum momento aceitava. E aí veio aí, nessa condição mental, que forçou a sua expulsão do palácio, onde ele passou 7 anos vivendo como animal. Aí você fala assim, nossa, 7 anos, será que era necessário 7 anos vivendo como animal, sem tomar banho, crescer o pelo no corpo inteiro ali e tal, comendo grama? Como é que pensa nisso, pastor? E assim, no verso 32, lá fala assim, ó, serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo e far-te-ão comer ervas como os bois e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. Olha isso. Assim, eu imagino o seguinte, que Deus na sua presciência viu que em 7 anos ele iria aprender essa lição, mas poderia ser menos ou poderia ser mais. Mas me parece, o que dá a entender aqui, é que levou 7 anos para ele entender isso.
para ele compreender isso aí. E talvez para que as pessoas do reino também, do império, entendessem essa lição. O que estava acontecendo com o rei e aonde aquilo que acontecia com o rei, onde ia desaguar essa questão. Mas acontece que, você vê, né? Cada pessoa tem a sua relação com Deus. E cada pessoa tem uma história aonde ela se reconheceu orgulhoso. Acho que todo cristão tem uma história aonde ele falou assim, poxa, aqui eu fui muito orgulhoso. E aqui eu entendi que Deus é maior do que eu. E eu estava sendo Deus na minha vida. Então, tem uma hora que a gente percebe que nós temos que reconhecer, sabe? O reconhecimento não é só cognitivo, mente, mas também ele é prático. Deus pediu o seguinte, você quer aprender a ser humilde? Então, primeira coisa, começa reconhecendo os seus erros. Começa reconhecendo que você é pequeno. Quer mais um passo para ser humilde? Cuida de quem é pequeno. Cuida de quem realmente precisa. Aí você vai entender a humildade. Você vai perceber que você tem muito mais do que pessoas que... Muito mais do que muita gente aqui no reino. Você vai perceber que você pode doar muito mais. Você vai perceber que Deus te deu dons, talentos e condições para abençoar muita gente. E fazendo isso, você vai conhecer a humildade. Então Deus não só fala assim, seja humilde, não. Ele dá passos. Primeiro, entenda o seu lugar, o seu tamanho. E segundo, se misture com pessoas pequenas. Sim, aí você vai entender o que é humildade. A gente pensar, Júlio, a gente ia olhar assim, pô, mas 7 anos, se fosse comigo, cara, eu 1 ano já seria o suficiente, acho que eu voltaria. Mas não é essa a questão. A questão é o seguinte, que 7 anos foi o tempo que ele necessitou para poder ser realmente convertido daquilo e que ele realmente estava errado. Porque não adiantava ele voltar com 1 ano achando assim, pô, ele estava doente, né, ali, numa questão mental. E falar assim, voltei e daqui a pouco começar de novo. Mas ele já tinha tido várias chances. Ele precisava voltar no momento exato e o momento de Deus. Isso mostra que o momento de Deus, o tempo de Deus não é o nosso mesmo tempo. Que a gente quer as coisas automáticas e Deus dá um tempo. Às vezes a gente vê assim, nossa, pessoas que oraram por uma pessoa da família para que se conhecesse Deus e orou por 20 anos. Você fala, nossa, a pessoa orou, demorou 20 anos para a pessoa se converter. Mas o tempo de Deus é diferente. Mostrou ali que 7 anos necessitava que o rei voltasse convertido, exatamente convertido, olhando para Deus, Senhor, o Senhor é o todo Deus poderoso, o qual rendo glórias e louvores, e eu não sou nada perto de ti. Isso acontece, Ronaldo. O surto de Nabucodonosor, de orgulho, demorou 7 anos. Mas o surto de orgulho de Lúcifer nunca vai se curar. Sim. Percebe? Percebe como é grave isso? O surto de orgulho de Lúcifer não tem cura. Nem 7 anos, nem 7 mil, nem 7 milhões, nem 7 bilhões de anos. Nem toda a eternidade não é suficiente para curar o surto de orgulho de Lúcifer. Então é muito grave. Quando a gente fala que é grave, que é corrosivo, a gente não está exagerando. Sim. Orgulho é muito ruim. Então foque na humildade, como você falou. Porque a humildade é um tipo de um controle de qualidade de vida. Você quer ter um controle de qualidade de vida, desenvolva a humildade, como o pastor falou. Porque o orgulho é uma forma de indiferença com os pobres. Não é? O que ele falou em outras palavras é isso. É uma forma de indiferença com os outros. Isso é orgulho. Não é bom. É corrosivo, é perigoso. Exatamente. Pode não se curar nunca. E por isso que a gente tem que buscar Deus. E aí foi nesses 7 anos que ele olhou para Deus, humilde e grato. Agora imagina o rei todo poderoso que ele se achava, aquele que explorou os pobres, as viúvas, escravizou pessoas, se achava o maioral, voltar depois de 7 anos e falar, Senhor, realmente eu sou teu servo, eu vou te servir e vou ali ser um rei de uma nação, vou fazer o bem para as pessoas. Eu necessito disso porque o Senhor agora mudou o meu ser, mudou o meu interior, né? Agora vendo toda essa história desde o capítulo 1 e chegando no capítulo 4, vendo essa reviravolta de um rei que você fala assim, que fala, cara, esse aí não tem jeito, esse aí vai queimar no mármore de fogo, né? Mas ver que Nabucodonosor, depois de 7 anos, ter passado tudo que ele passou e voltou e reconheceu que Deus, ele é Deus. E é assim que a gente tem que reconhecer que Deus é Deus, ser humilde e grato sempre, né? Humildade
esse é a questão. O Júlio vem sempre enfatizou no começo da lição aqui para nós que realmente o orgulho nos leva para a perdição. Eu posso destacar algumas formas de orgulho atuais? Sim. Porque hoje as pessoas estão dando uma nova roupagem, né, a alguns pecados, alguns problemas de comportamento, e é uma categorização gourmet, né? Então assim, cara, eu não sou orgulhoso, nem sou vaidoso, nem sou egoísta. Que eu adoto uma opção single. É um pecado gourmet, né? Uma cobertura, assim, né, com um nome bonito. Mas, na verdade, a opção 5 é quando eu não tenho interesse por projetos de outras pessoas, só de interesse nos meus projetos pessoais, né? Eu quero ter direito à minha própria autonomia. O mais importante é que eu penso sobre o que eu mesmo quero, né? Eu descobri que conviver com gatos e cachorros é melhor do que ter companhia de pessoas. Gente, isso é um problema Meu corpo, atual. Também tem isso, né? Enfim, outra característica no pecado, né? Gourmet, um problema de egoísmo contemporâneo, né? Sei exatamente o que eu quero, sei exatamente o que eu não quero, eu como a minha própria comida, adoto sou globalizado, enfim, isso é problemático, né? Outra questão da vaidade sofisticada, pessoas que têm muito sucesso. Sucesso hoje é um problema, porque aí a pessoa com muito sucesso acha que ele pode tudo, né? E as pessoas fazem exatamente como ele pensa, o que ele quer. São problemas atuais. Sim. Eu acho que hoje um dos grandes sintomas do orgulho humano se transparece no individualismo, né? Individualismo. Que é o que resume essas expressões do orgulho. O individualismo talvez hoje seja a grande idolatria que a gente criou, né? É um grande falso Deus, onde o indivíduo ele se considera autossuficiente e ele tem relacionamentos, contudo, ele não se importa de fato com essas pessoas, né? Ele não se importa, ele tem sempre uma relação assim superficial com as pessoas, né? Assim, o individualismo ele leva a gente a realmente se fechar no nosso mundo. E talvez o orgulho seja algo tão assim, tão abominável a Deus, porque ele tampa nossos ouvidos para ouvir. Para ouvir conselhos, orientações, para ouvir qualquer coisa que nos leve a Cristo e a vida eterna. Então, o orgulho, ele tende a ser essa cegueira que impede. Por exemplo, às vezes em algumas visitas pastorais que eu faço, aparentemente você percebe uma incoerência ou outra. E eu percebo muita resistência das pessoas em aceitar assim diz o Senhor, em relação a vários assuntos da Bíblia. E eu percebo que talvez o coração está voltado tanto para si que esqueceu que Deus também tem um conselho para dar para ela, né? Gente, só de novo, a Selma está participando aqui, a Gidean também, né? A Gidean até colocou uma frase aqui: orgulho produz uma tremenda frustração. Exato. E já quase finalizando, que o nosso tempo já está se esgotando, assim como Cristo se esvaziou, nós também devemos se esvaziar do nosso orgulho e sermos humildes. Porque assim nós veremos a Deus. Quando a gente se esvazia de nós, assim como Cristo fez, é o jeito que a gente consegue enxergar Deus, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço para a honra e glória de Deus, e se eu sou algo, porque eu sou, porque Deus permitiu que eu seja, mas é por honra e glória dele, não por minha glória. Último recadinho para aqueles que nos assistem, para a gente terminar. Júlio, fala alguma coisinha finalizando a lição, e depois o pastor... Eu queria deixar com vocês 2 Crônicas 7,14, né? Diz assim: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, converter, né? Então aqui é o passo a passo para a solução, né? Primeiro, admita com humildade a sua situação. Segundo, ore, suplique. Terceiro, busque a Deus. Quarto, elimine o comportamento pecaminoso. Se você se converter, se humilhar, se orar, buscar a Deus, isso vai ser resolvido. Precisamos fazer isso sempre. Amém, pastor. Meu último recado é Lucas 19:10. Cristo fala assim: eu vim para salvar e resgatar o perdido. O capítulo 4 de Daniel fala sobre um Deus que veio fazer isso. Independente se ele é rei, independente se ele é funcionário, seja quem for. Deus tem um alvo, tem um plano nesse mundo. Esse plano é resgatar cada um dos seus filhos. E ele vai fazer de tudo para resgatar cada pessoa. Então, se você tem alguém na família que você fala assim, essa pessoa não tem jeito, Deus tem um plano, Deus tem
tem assim, uma agenda compromissada para salvar e resgatar essa pessoa. Como ele vai fazer isso, eu não sei, mas Deus vai guiar essas coisas. Especialista em possibilidades, né? Bem-aventurados humildes de espírito, porque verão a Deus. Né? Isso aí, sermos humildes. Amém. Orar mais, pedir orientação de Deus. E não esqueça de estudar a sua lição, é o alimento do céu. Deus abençoe a todos. Amém.